celebrar Ele com alegria. Aleluias. O nosso culto, ele precisa ser um culto alegre. Nós temos que ser uma oferta ao Senhor em adoração, mas a alegria faz parte disso. O Espírito do Senhor, ele vai trazer esse gozo, essa alegria, esse prazer em estar com Ele. O salmista diz: apresentai-vos a Ele com cânticos, celebrai ao Senhor com júbilo, todos os moradores da terra. Eu queria que você fechasse os seus olhos um instante. E eu queria que você pensasse em algo que te deixa alegre em estar no Senhor. Algo que te deixa com prazer em servir ao Senhor. Eu queria que você lembrasse agora na sua mente, na sua memória, o porquê de você estar aqui nessa noite. De lembrar do que Ele fez na cruz, que nos garante vitória sobre a morte e sobre o inferno, nos dando vida e vida em abundância. Pai, nós adoramos o Teu nome nesse lugar, Jesus. Nós Te bendizemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, Pai. Senhor, nós queremos ser a oferta dessa noite em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, ó Deus. Nos apresentando em um culto racional, Deus, em um culto com celebrações, com cânticos, ó Pai. Um culto onde o nosso coração é rendido aos Teus pés. Pai, que a alegria do Senhor seja a nossa força nessa noite. E que nós possamos, ó Deus, celebrar e entregar com tudo que temos, ó Deus. Porque o Senhor nos chamou a Te amar de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento e sobre todas as coisas, Pai. Então nos recebe nessa noite como a oferta de amor, ó Deus, nesse altar, como sacrifício de amor nesse altar, ó Deus, em adoração a Ti, ó Deus. É o que eu Te peço no nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com as nossas canções, com muita alegria, com muita força, com muito entusiasmo, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, diz amém. Diz glória a Deus. Senhor, marchamos sim, o Seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Por quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os Seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, marchamos sim, em Tuas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Nosso general é Cristo. Seguimos os Seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo.
nosso general. Nenhum. Não, eu quero ouvir as mulheres. Vamos lá, mulheres. Cadê os homens? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. ganhamos todos juntos. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Eu posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Solte a sua voz, cante. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me alcançou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz, e não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem.
Você entendeu essa música? Conseguiu compreender? Tudo isso pode acontecer na sua vida se você crer. Deus, Ele é um escudo para você que crê nele. Não tem doença, não tem culpa, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante de mim e de você, porque cremos no Deus que tudo criou. O choro ele pode durar a noite toda, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor. Nessa fé que temos que caminhar todos os dias, em nome de Jesus, e vamos caminhar. Amém? Vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar, cante, o desespero me tomar. Por mais pressão, assim. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Cante mais forte, vai. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei.
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Feche seus olhos. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a dizer que Ele é lindo. Quantas coisas você já cantou até agora, na qual demonstra o cuidado dEle para com você. E nessa próxima canção nós vamos te dar a oportunidade de adorá-lo por tudo aquilo que Ele faz por você, por tudo aquilo que Ele faz por mim. Adore ao Senhor. Tu és lindo, Senhor. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Quero
Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quem é Ele? Quem é? Quem é o Rei da Glória? O Rei Jesus. Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Diga que se abra, que se abra os céus, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança e são em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor há de fazer neste lugar, nessa noite. Obrigado, Jesus, pelas vidas, ó Deus amado, que estão aqui nessa noite. Por aqueles, ó Deus, que hão de abrir os seus corações e de serem tocados pelo Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está neste lugar, porque o Senhor jamais nos desampara, porque o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Obrigado porque o Senhor tem reservado para nós muito mais do que nós pensamos, do que nós ouvimos, do que jamais penetrou no nosso coração. Obrigado porque a tua presença, Senhor, ela é real e verdadeira, e porque a graça do Senhor, ela é suficiente para a nossa vida. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, por não ter recusado a cruz, por ter obedecido até a morte.
e por não nos deixar sozinhos. Obrigado por enviar o Teu Espírito Santo, o doce Consolador, que nessa noite Ele possa, Deus, encontrar lugar nos corações. Que nessa noite o Senhor encontre uma terra, Deus, cuja semente cairá nela e vai produzir frutos para a glória do Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Toma o lugar que pertence ao Senhor. Deus, tudo aqui, ó Deus, é para a glória do Teu nome. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Senhor, as palavras de cada coração, as aflições, as angústias, os medos, ó Deus, que foram colocados diante do Senhor até agora. Deus, tudo pertence a Ti. Usa a minha vida, Senhor, segundo a Tua vontade. Que desse momento em diante, ó Deus, seja apenas a Tua voz e o Teu Espírito Santo neste lugar. Tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Deus, toda distração, toda ação, ó Deus, do inferno neste lugar, seja agora anulada no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, tudo que nós temos aqui é para o Senhor. Todo culto, toda palavra, toda adoração, tudo aqui é para o Senhor, ó Deus, e nada, Senhor, nada venha intervir naquilo que nós temos para entregar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Enquanto você assenta-se aí no seu lugar, abra sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, no versículo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de número 11. Aquieta o seu coração agora. Fale com a pessoa que está ao seu lado. Não converse mais comigo a partir desse momento. Desligue o seu celular, coloque ele no modo avião. Se você tiver que usá-lo, use só para a Bíblia. Apenas o Senhor Jesus quer falar com você nessa noite. Deixa só Ele falar com você. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: em verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Desde os primórdios da igreja, irmãos, esse texto ele causa divergências por causa da sua interpretação. Muitas pessoas e muitas denominações surgiram por causa da divergência em relação à doutrina do Espírito Santo. Tradicionais, ortodoxos, pentecostais, neopentecostais. Há um pastor chamado Neil Barreto que ele diz que a divergência a respeito do Espírito Santo gerou muito mais igrejas do que as almas que são alcançadas, porque de repente alguém estuda ali e ele diverge na palavra a respeito da doutrina do Espírito Santo, então ele afasta-se, né, e abre uma igreja e começa uma nova doutrina, um novo ensino. Mas a verdade é que, porque nós não conhecemos o Espírito Santo,
porque nós não sabemos quem Ele é, porque nós não buscamos conhecê-lo como Ele verdadeiramente é, uma pessoa, essas divergências surgem. Nós nos tornamos uma igreja que caminha, nós pessoas, não um templo, não uma denominação, nós nos tornamos uma pessoa que caminha sem ouvir a sua voz, baseados em achismos, baseados no entendimento pessoal e às vezes sem conhecer a revelação da palavra de Deus, que vem através do ensino do Espírito Santo para a nossa vida. Eu ouvi um dia um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre o batismo no Espírito Santo, que Jesus viria e Ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele destaca ali 4 ações do fogo, que são uma presença e uma marca do Espírito Santo na nossa vida. Ele diz nesse vídeo, nessa ministração, ele diz que o fogo aquece. E nós temos nos tornado uma igreja fria, porque o fogo do Espírito Santo não queima na nossa vida. Ele diz que o fogo ilumina, e nós temos tornado uma igreja que vive na penumbra ali, que não há luz nela, que não, como uma cidade edificada embaixo do monte, em vez de estar em cima do monte. Apesar de Jesus ter dito, vós sois a luz do mundo, e não pode se esconder, a candeia debaixo da cama, mas você coloca ela no velador, para que ela ilumine toda a casa. Nós temos nos escondido, nós temos sido aquela candeia escondida, que não ilumina as pessoas, porque o fogo do Espírito Santo não queima na nossa vida. Ele diz que o fogo, além de aquecer e iluminar, ele também purifica, que todas as coisas são purificadas. A Bíblia diz que todas as coisas são purificadas pelo fogo, assim como a prata, assim como o ouro, todas as coisas são purificadas pelo fogo. Isso para dizer que quando nós temos contato com o fogo do Espírito Santo, Ele tira de nós as impurezas, Ele tira de nós as imperfeições, mas nós temos tornado uma igreja impura, imperfeita, porque nós não temos acessado o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Ele diz que a 4ª característica do fogo é que o fogo ele se alastra. Ele não para em uma só pessoa. Irmãos, há quantos anos nós temos declarado que o Naí vai ser do Senhor Jesus? Quem já ouviu essa frase? Levanta a sua mão. Quem já ouviu os pastores aqui dizendo que o Naí vai ser do Senhor Jesus? E agora o Senhor ainda vai mais além, porque Ele colocou no coração do pastor Denis que o Noroeste, ele vai ser do Senhor Jesus, que todas essas cidades circunvizinhas a nossa, vão ser do Senhor Jesus, que nós vamos alcançar esse lugar. Mas isso não vai ser uma realidade, sabe por quê, irmãos? Porque o fogo do Espírito Santo não queima no seu coração. E enquanto o fogo do Espírito Santo não queimar no seu coração, ele não vai se alastrar por esses lugares, ele não vai chegar na sua casa, ele não vai chegar no seu trabalho, ele não vai chegar na sua família, mas o fogo do Espírito, ele se alastra. Sabe, quando veio a perseguição sobre a igreja, depois que eles foram revestidos pelo Espírito Santo, veio uma perseguição sobre os discípulos de Jesus naquele tempo, mas aonde eles passavam, eles pregavam o Evangelho. Aonde eles chegavam, o Espírito Santo era liberado naquele lugar. Aonde eles passavam, novas pessoas eram acrescentadas à igreja, porque o fogo que estava neles alastrava por onde quer que eles fossem. E nós não sabemos dessas coisas, porque nós não conhecemos o Espírito Santo.
Ontem o pastor Denis falou comigo: olha, eu quero que você tome conta do culto amanhã, porque eu vou para Riachinho para participar com eles da ceia do Senhor. E é por isso que ele não está aqui nessa noite. E ele falou: toma conta do culto. E na hora que ele falou comigo, eu tinha uma palavra no meu coração que ela vem queimando em mim há muitos dias, há muito tempo ela vem queimando. Alguns irmãos aqui já ouviram essa palavra em 1 Tessalonicenses 5:23. Alguns irmãos já ouviram eu ministrando essa palavra. Mas eu cheguei em casa de noite, na hora de dormir, eu falei: Senhor, é sobre isso que o Senhor quer que eu fale? E fui dormir. De madrugada eu sonhei com a minha esposa falando comigo e perguntando sobre o batismo do Espírito Santo, dizendo: olha, eu não entendo direito esse negócio, como que Deus age na minha vida. E aí Deus trouxe alguns dos textos que eu vou ministrar nessa noite, eles estavam presentes nesse sonho. Mas isso veio e me fez entender porque há divergência sobre o Espírito Santo, porque esse fogo não queima em nós, é porque nós não conhecemos quem Ele é. Nós não estudamos sobre o Espírito Santo, nós não falamos sobre o Espírito Santo, nós não buscamos o Espírito Santo na nossa vida. Essa doutrina, ela tem ficado esquecida dentro da igreja desses dias. Nós falamos de salvação, mas nos esquecemos que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós falamos em ir para o céu, mas nós nos esquecemos que quem nos guia para lá é o Espírito Santo de Deus. Então eu quero que nessa noite o Espírito Santo possa aquecer um fogo dentro do seu coração. A minha esperança é de que você saia daqui desejoso por conhecer mais e mais do Espírito Santo. Em João, no capítulo 3, no versículo 8, a palavra do Senhor diz que o vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus estava falando a respeito do novo nascimento com Nicodemos. Ele estava ensinando que não é possível a um homem ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que nós que somos nascidos da carne, precisamos morrer para a carne e nascer para Deus através do Espírito Santo. E ele nos ensina aqui nesse texto algumas coisas. A primeira coisa é que nós não controlamos o Espírito Santo. Muitas pessoas têm tentado pegar o Espírito Santo e colocar ele dentro de uma caixinha. Muitas pessoas têm tentado ser doutores a respeito do Espírito Santo e definir o que ele fala, como que ele age, quando que ele vem, quando que ele deixou de vir, se ele ainda fala, se ele não fala mais, se ele ainda dá dons, se ele não dá mais dons. Como se nós pudéssemos estudar uma pessoa, colocar ele fechado numa salinha e ficar observando as atitudes dele e anotando num relatório. O Espírito Santo não pode ser controlado. Ele é como o vento, ele sopra aonde ele quer. Você consegue até enxergar os seus efeitos. Você ouve a sua voz. Você vê ele balançando a folha das árvores, mas você não pode pará-lo, você não pode detê-lo, você não pode falar quando ele começa, nem quando ele termina, nem de onde ele vem, nem para onde ele vai, porque ele é só para onde ele quer. O Espírito Santo, ele pode ser assim também na sua vida. Porque o Senhor diz que todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que é nascido do Espírito, ele também é como o Espírito Santo. Você não pode dizer de onde ele está vindo.
Você não consegue entender de onde surgem as palavras que ele diz. Você não consegue dizer de onde é que vem a unção que está sobre ele. Vocês lembram de Jesus? Que fazia obras e milagres e coisas maravilhosas. E as pessoas paravam para ele para perguntar: de onde vem essa doutrina? De onde vem essas coisas que o Senhor faz? As pessoas não entendem de onde está vindo, porque vem do Espírito, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não consegue saber de onde ele está vindo, para onde ele está indo, mas você consegue ver os efeitos do Espírito Santo de Deus na vida dele. Será que as pessoas têm visto o Espírito de Deus na sua vida? Os efeitos do Espírito Santo estão sendo manifestados em você? As pessoas conseguem enxergar o queimar do fogo do Espírito no seu coração, nas suas palavras? A vida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo é uma promessa, irmãos. João está dizendo: olha, eu estou aqui batizando com água para o arrependimento, mas vai vir alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Vai vir alguém que é mais poderoso do que eu e vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. A vinda do Espírito Santo é uma promessa de Deus para nós, e ela é uma promessa de Deus para os nossos dias também. Joel 2:28, a palavra do Senhor diz: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Vai acontecer que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Jesus, depois de ressuscitado, ele reúne-se com seus discípulos, assopra sobre eles e diz: recebei a promessa do Espírito Santo. Há uma promessa do Espírito Santo ser derramada sobre a nossa vida. Há uma promessa do Espírito Santo vir sobre nós. Lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo vem, eles são tomados pelo Espírito, saem falando em novas línguas. As pessoas dizem: estão embriagados. Pedro diz: não, isso foi a promessa de Joel sendo manifestada nos nossos dias. Irmãos, eu quero dizer para você que essa promessa ainda não terminou. Nós ainda estamos vivendo nos últimos dias. Essa promessa ainda é real e verdadeira para o nosso tempo. Nós ainda podemos ser batizados com o Espírito Santo. Os nossos jovens, os nossos filhos, as nossas filhas podem ter visões. Os nossos velhos podem ter sonhos. Sabe, o Espírito Santo ainda pode, ele ainda vai batizar nos nossos dias. Mas tanto o texto em Mateus que nós lemos, João Batista falando, quanto o texto em Joel, estão ligados a um arrependimento coletivo das pessoas. Tanto João Batista falando, quanto o profeta Joel falando sobre a vinda do Espírito Santo. Essa vinda do Espírito Santo, essa promessa de Deus, ela está ligada a um arrependimento coletivo. Há uma igreja se prostrando diante do Senhor, arrependida dos seus pecados e clamando pelo perdão do Senhor. Lá em Joel ele fala: chorem os ministros de Deus, rasguem os seus corações e não as suas vestes. Sabe, nós precisamos nos rasgar diante do Senhor, clamando para que o Espírito dele venha, clamando para que ele venha sobre nós,
para que Ele nos unja, para que Ele derrame esse fogo sobre a nossa vida. Mas a vinda do Espírito é uma promessa. A vinda do Espírito Santo, ela não acontece por acaso e ela não vem por acaso na nossa vida, mas ela vem com propósito. A vinda do Espírito Santo, ela tem objetivos. Ela não vem para nos tornar poderosos, ela não vem para colocar em destaque a nossa vida. Ela não vem para nos fazer melhores ou piores do que alguém. Mas a vinda do Espírito Santo, ela vem com propósito. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 16, o Senhor diz que o Espírito Santo, ele vem para se tornar um consolador para a nossa vida. Eu vou para o Pai, e se eu for para o Pai, eu rogarei, e Ele vos enviará outro consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não vê e não conhece, mas que está em vós e habitará em vós para sempre. O Espírito Santo, ele vem para ser o nosso consolador, o nosso ajudador, aquele que está ao nosso lado para carregar conosco, para ombrear conosco a caminhada cristã, para conduzir a nossa vida, para nos capacitar a fazer aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Sabe, Ele vem para suprir a ausência de Jesus presente em nós. Agora o próprio Espírito habita em nós. Jesus diz: eu não vos deixarei órfãos, mas virei para vós outros. E Ele vem pelo Espírito Santo. Sabe, Ele virá sobre a nossa vida para ser o nosso ajudador, o consolador. Ele virá sobre a nossa vida para nos ensinar todas as coisas. Ele vai vir e Ele vai nos ensinar. No versículo João 14, 26, Ele virá e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho ensinado. Sabe, você tem carência de entender e de aprender algo. Eu estava ali assentado com o Mateus e a gente conversando e falando: irmãos, nós somos um povo muito ruim de Bíblia. Nós somos cristãos que não conhecem a palavra do Senhor, que não sabemos discernir o que está ali, e a grande parte do quanto nós somos ruins na palavra passa por não termos um relacionamento com o Espírito Santo. Porque Ele diz que Ele viria e nos ensinaria todas as coisas, que Ele nos faria lembrar tudo o que Jesus tem dito. Irmãos, nós saímos daqui para fora do culto, e porque não levamos o Espírito Santo conosco, quando a gente passa ali para fora, nós esquecemos daquilo que Jesus falou conosco aqui. Nesse altar, nesse banco que você está sentado, talvez se te perguntar agora qual foi a palavra do Senhor hoje de manhã na ceia, você já nem se lembre mais. Sabe o que o Espírito Santo tem falado ao longo de anos, de gerações? Nós não nos lembramos, porque não temos relacionamento com o Espírito Santo. Sabe, o Senhor disse que Ele viria para testificar a respeito de Jesus. O Espírito Santo, Ele vem para dar testemunho para nós a respeito de quem é Jesus Cristo. Irmãos, às vezes nós somos crentes, estamos assentados na igreja, batizados, anos a fio servindo e buscando o Senhor, e não conhecemos quem é Jesus.
Sabe, não temos uma intimidade pessoal com Ele, porque nós não nos relacionamos com o Espírito, e é Ele quem dá testemunho a respeito de Jesus. João 15, 25 e 26 diz: mas quando o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, quando Ele vier, Ele testificará de mim, e vós também testificareis. O Espírito Santo veio para dar testemunho a respeito de quem é Jesus, para falar para a igreja do Senhor quem é Jesus, para agora, 2000 e tantos anos depois do sacrifício de Jesus, contar para nós, como igreja do Senhor, quem Ele é. Sabe, e o Senhor Jesus disse: vós também sereis minhas testemunhas. Lá em Atos 1:8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. O Senhor Jesus, Ele enviou o Espírito Santo com um propósito: que nós testemunhássemos a respeito do Senhor Jesus Cristo, que nós pudéssemos ser testemunhas de Jesus aonde quer que nós estivéssemos. O até os confins da terra quer dizer que não importa onde você esteja, se em casa, se no trabalho, se no seu bairro, se na sua cidade, se em outra nação, não importa onde você esteja, você tem poder de Deus para testemunhar sobre quem é Jesus. O poder do Senhor está sobre a vida daqueles que o Espírito Santo vem para dar testemunho. O poder não é para fazer milagres. O poder não é para falar eloquentemente. O poder não é para usar de palavras de sabedoria. Mas o poder é para testemunhar a respeito de quem Jesus é. Os milagres acontecem, os prodígios vêm, os ministérios se estendem, mas o propósito é único: testemunhar de Jesus, testemunhar quem Ele é. O propósito da vinda do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e juízo. João 16:8: quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, entenda uma coisa: quem vai convencer as pessoas a respeito dessas coisas não é você. Quem vai convencer as pessoas a respeito daquilo que está na sua vida, que é pecado e desagrada o coração de Deus, não é uma palavra que nós dizemos, mas é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É a presença do Espírito Santo na sua vida que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não receberam Jesus, da justiça porque o Senhor voltou para o Pai, Ele cumpriu tudo aquilo que o Senhor havia determinado, e do juízo porque Ele já julgou o inimigo, já está julgado, já há uma condenação estabelecida para aqueles que não o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. Sabe, o Espírito Santo vem para isso. O Espírito Santo, ele precisa estar na sua vida, porque senão a sua família não vai convencer-se do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo precisa estar na sua vida, porque senão os seus amigos não vão se convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo precisa estar na sua vida, porque senão esta cidade não vai conhecer sobre o pecado
a justiça e o juízo. O Espírito Santo precisa estar na sua vida, porque senão essa nação, ela não vai se convencer do pecado, da justiça e do juízo. E Ele veio para isso. Ele veio para nos guiar. João 16:13, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Irmãos, tem duas coisas importantíssimas nesse texto. Primeiro, Ele vai te guiar na verdade. Ele não vai te levar até a verdade, mas Ele vai te fazer caminhar sobre ela. Ele vai te conduzir nesse caminho de verdade. Ele vai andar com você no caminho da verdade, dizendo se você vira para a direita ou para a esquerda, se você segue em frente ou se você para. O Espírito vai andar com você em toda a verdade. Eu acho que você não entendeu. O Espírito Santo, Ele vai andar com você em toda a verdade. Ele vai estar ao seu lado. Ele vai conduzir você. Ele vai te pegar pela mão e te levar pelo caminho da verdade. E Ele vos anunciará aquilo que há de vir. Irmãos, muitas pessoas vão ser pegas de surpresa. Muitas pessoas, quando se assustarem, quando se aperceberem, já não terão mais tempo. Mas os que são conduzidos e guiados pelo Espírito Santo, eles saberão aquilo que há de vir. Você não vai ser pego de surpresa, irmãos, e não é só pelas coisas do futuro, não é só a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Sabe, o Espírito Santo pode nos anunciar coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Eu me lembro de um testemunho, de uma ministração que eu estava ouvindo sobre o Espírito Santo, que um determinado pastor estava andando, de carro numa rodovia atrás de uma carreta, e o Espírito Santo falou com ele: sai de trás da carreta. Ele não entendeu a voz do Espírito Santo, permaneceu ali mais um instante, e o Espírito Santo foi mais incisivo com ele: sai de trás da carreta. Irmãos, quando ele ouviu a voz e obedeceu, que ele saiu de trás da carreta, um ciclista é atropelado pela carreta, passa por baixo dela. Se ele tivesse permanecido ali, ele tinha passado em cima daquele ciclista. O Espírito Santo anuncia as coisas que hão de vir, não só aquelas que dizem respeito à vinda do Senhor, principalmente elas, mas não só elas, coisas do nosso dia a dia, livramentos que o Senhor vai te dar, ela vai vir na sua vida, se você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vem para testificar que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Irmão, você tem dúvida da sua salvação? Você tem coragem? Levanta a sua mão. Você tem dúvida da sua salvação? Você está inseguro se o Senhor vier agora, para onde você irá? Relacione-se com o Espírito Santo, e Ele vai testificar no seu espírito de que você é filho de Deus.
é Ele quem vem para nós e nos adota, e Ele traz esse espírito de adoção pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. E Ele testifica no nosso espírito de que nós somos filhos do Senhor. A presença do Espírito Santo nos capacita com poder. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1 ao seguir, Paulo vai falar aos coríntios: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito do Espírito Santo. Eu não vou ler o texto aqui porque a gente já está com a hora adiantada, mas lá diz: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo está dizendo para eles: olha, eu não quero que vocês não tenham conhecimento, eu quero que vocês saibam a respeito do Espírito Santo. E aí ele nos ensina lá que no Espírito Santo nós não podemos ser ignorantes a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele tem dons, ministérios e operações diferentes, mas que o mesmo Espírito opera tudo em todos. A um ele dá dons de línguas, de variedade de línguas, de interpretação de línguas. A outros ele dá o dom de profecia, a outros ele dá dom de curar, a outros ele dá o dom de profetizar, a outros ele dá dom da fé, mas o mesmo Espírito opera tudo em todos. Sabe, o Espírito Santo ele é lançado sobre a nossa vida, ele traz ministérios diferentes, o apostolado, pastoreado, evangelistas, são ministérios diferentes, mas é o mesmo Espírito operando. Mas ele faz isso com um propósito e com um fim proveitoso, de edificar a igreja, de edificar o corpo de Cristo. Os dons não são para você, os dons são para os outros. O dom é para edificar a igreja. Os ministérios não são para você, o pastorado não é para ficar aqui em cima e todo mundo olha que bonitinho, olha a carequinha dele como reluz. Não é para isso. Os dons, os ministérios, as operações, a forma como o Espírito Santo opera, ela diverge de um e de outro, mas é o mesmo Espírito operando. Sabe, a divergência que eu falei lá no início acontece por causa disso, porque nós queremos limitar a forma do Espírito Santo operar. Irmãos, eu me lembro que uma vez a gente estava lá na sala de oração, orando antes de um culto de quarta-feira, e eu estava orando pelos irmãos, e aí eu cheguei de frente com uma irmã, e eu soprei sobre ela e ela caiu. E ela ficou lá no chão e eu continuei, e aí eu soprei na vida, soprei todo mundo, nada aconteceu com mais ninguém. Mas aquela irmã um dia, ela compartilhou comigo: aquele dia eu fui curada de labirintite. Eu bebia remédio todo dia, tinha dia que eu não vinha para o culto porque eu estava passando mal. E a partir daquele dia ela nunca mais bebeu remédio. Irmãos, um dia a gente estava aqui, servindo a ceia do Senhor, e eu estava sentado no banco, vim cá e pedi o pastor para falar, e ele me deu a oportunidade. Eu falei: irmãos, olha, o Espírito Santo está dizendo que alguém vai tomar a ceia do Senhor aqui, ele vai ser curado. Eu não sabia de nada, irmãos. Um tempo depois uma irmã me procura: irmão, aquele dia que o senhor falou assim, eu nem lembrava mais disso. Eu estava lá sentado no banco, eu tomei a ceia e eu fui curada. E eu acho que era labirintite também, irmão. Tem alguém com labirintite aí? Receba a cura no nome de Jesus. Seja curado agora no nome de Jesus. Irmãos, o Espírito opera de formas diferentes e nós não podemos controlar a forma como ele vai agir. Quantas vezes eu soprei depois daquele dia na vida de pessoas e nada aconteceu? Porque eu não posso limitar a forma como o Espírito Santo quer agir. Entenda isso. O Espírito Santo, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa aprender a se relacionar com Ele. Efésios 5,
Versículo 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele fala, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, sujeitando-se uns aos outros, amando, a sua esposa, submetendo-se ao seu marido, honrando seus filhos, não os levando à ira, sendo servos, como quem serve ao Senhor e não por vista, sendo senhores que cuidam com honra dos seus servos. Sabe, ele traz uma série de coisas, cuidados na nossa vida, que nós temos que ter para sermos cheios do Espírito Santo em atitudes cotidianas. Irmão, você quer ser cheio do Espírito Santo? Sujeite-se ao seu irmão. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Deixa de falar palavras tolas e vazias e comece a falar com hinos, com salmos, com cânticos espirituais. Você precisa entender, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da vinda do Senhor. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo quis ser o seu consolador e você não deixou? Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo quis ser o seu guia, te conduzir à verdade e você não deixou? Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo quis te ensinar e você não abriu o seu coração para o ensino do Senhor? Não entristeçais o Espírito Santo. Ele veio e Ele tem sentimentos por nós. Sabe, o Espírito Santo foi enviado para se relacionar com você e às vezes você o ignora. Não entristeçais o Espírito Santo. Nós não podemos ignorar o Espírito Santo e permanecer no pecado. Nós não podemos ignorar o Espírito Santo e permanecermos fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos. Porque se nós permanecemos no pecado, nós não temos o Espírito Santo em nós. Romanos 8 vai falar isso. Se nós permanecemos no pecado, o Espírito Santo ele não está na nossa vida. Vamos ficar de pé. Parecer que está acabando. Irmãos, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quem é segundo o Espírito Santo, ele se preocupa com as coisas do Espírito Santo. E por último, se nós pedirmos, Deus nos dará o Espírito Santo. O mais importante nessa noite, irmãos, é que você entenda que se você pedir, há uma promessa que vai ser liberada sobre a sua vida hoje, aqui nesse lugar. Lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, Jesus diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Senhor vos dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Eu quero desafiar você agora a orar ao Senhor para que Ele te dê o Espírito Santo. Eu quero desafiar você agora, enquanto os nossos irmãos louvam aqui, a clamar para que o Espírito Santo venha. Não cante a canção, deixe só aqui, o ministério de louvor vai adorar e você vai clamar
pelo Espírito Santo na sua vida. Você vai dizer para Ele que você precisa da vinda dEle, que você precisa da presença dEle, que você precisa ser cheio do Espírito Santo sobre a sua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos para você não se preocupar com quem está à sua volta. Não se incomode com o som, com aquilo que vai acontecer ao seu derredor. Esse é um seu momento com o Espírito Santo de Deus. Esse é um tempo para você ser cheio do Espírito Santo. Esse é um tempo para você ouvir a voz do Senhor sobre a sua vida. Se Ele te tocar, fale em outras línguas. Se Ele te tocar, profetize. Se Ele te tocar, ore por pessoas. Mas deixe o Senhor tocar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo, de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, 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 vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me
desce como fogo, fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Receba o Espírito Santo agora. O nome do Senhor Jesus seja tocado por Ele agora. Senhor, que esse fogo comece a queimar nesse lugar. Que esse fogo comece a queimar sobre a sua igreja agora. Em nome de Jesus, sopra com vento impetuoso nesse lugar. Rena lamacei cantarabás. Sopra, Espírito Santo, da tua presença. Libera, Senhor, os dons espirituais. Levanta agora pessoas. Deus, batiza com teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre os olhos espirituais da sua igreja agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Receba agora o Espírito Santo. Receba agora o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheia, seja cheio agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, 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 aleluias. Santo, santo, santo. Aleluias. Santo. Glórias a Deus. Oh Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Se você está aqui nessa noite, o Espírito Santo está convencendo você que você é um pecador, que precisa se arrepender e entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu único e suficiente Salvador. Eu te convido a vir aqui à frente agora e nós vamos orar por você. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, entregue a sua vida para Jesus agora. Se o seu coração está batendo mais forte, ele está te movendo para isso, saia do seu lugar, vem aqui à frente e nós vamos orar com você no nome de Jesus Cristo. Venha rápido, não perca essa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Espírito Santo é o Senhor quem convence. Glórias a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, Jesus veio para incendiar essa terra. E você vai ser a labareda de fogo que o Senhor vai lançar sobre essa cidade. Entenda uma coisa, irmãos, você vai ser a labareda de fogo que Jesus vai lançar sobre essa cidade. É Ele em você, é o Espírito Santo sobre a sua vida que vai tocar as pessoas dessa cidade, em nome de Jesus. Amém. Aproveitando que você está em pé, se você quer fazer isso, sai do seu lugar, traga aqui o seu dízimo, a sua oferta. Se você quer fazer isso, você tem a oportunidade de fazer agora. Quem está em casa, se quer contribuir com a obra do Senhor, vai ser colocado aí, né, o Pix da igreja, o QR Code aí para você ler com a sua câmera e fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo, para que haja mantimento na casa do Senhor. Quem é
Senhor, nós consagramos os dízimos e ofertas, ó Deus, à obra do Senhor. Deus, que o Senhor multiplique esse recurso, ó Deus amado, para que ele possa chegar cada vez mais longe. Que cada real depositado neste lugar seja uma alma salva para a glória do Senhor Jesus. Deus, que a liberalidade no coração dos teus filhos seja recompensada com a presença do seu Espírito Santo. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, ó Deus, e prospere a tua igreja, Deus, e o teu povo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quarta-feira nós temos culto aqui, amém? Tem sido um tempo de graça e de favor do Senhor. Venha cultuar conosco, irmãos, não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor, de adorá-lo e de receber do Senhor algo para a sua vida, amém? Então quarta-feira, 19h30, nós nos reuniremos aqui para adorar o Senhor juntos. Lembrando que no final de semana que vem nós temos um mutirão lá para terminar o muro da chácara, né, para concluir aquele projeto lá, para que o Senhor ainda alcance muitas vidas e muitas pessoas. Fique de pé, vamos orar ao Senhor nessa noite. Irmãos, leve o Espírito Santo com você, leve o Espírito Santo com você, seja templo do Espírito Santo. Não deixe aquilo que o Senhor te trouxe aqui para ouvir nessa noite morrer aqui. Leve com você para sua casa, no nome de Jesus, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus esteja sobre a sua igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Deus, que o Senhor abençoe cada um, que a presença viva do Senhor e o amor do Senhor, ó Deus, nos conduza para um tempo de experiências e de renovo na nossa vida, que nós possamos ser fortalecidos e edificados pela presença do Teu Espírito Santo em cada momento do nosso dia, da nossa vida. É o que eu te peço, te agradeço e te bendigo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos e até quarta-feira em nome de Jesus.